Imagine que você segura um hambúrguer fumando em suas mãos. O pão brilha, a carne promete sucura, o queijo derrete como ouro quente. Agora pausa. E se essa promessa for uma miragem perigosa? Essa jornada começa antes de abrir a caixa de papelão, em plantações distantes, em sorvete, em banheiros, onde os relógios correm mais rapidamente do que os salários. Hoje vamos levantar a cortina em 8 colosse de fast food e nas verdades que se escondem atrás de seus sorrisos de neon. Cada revelação o levará ao próximo, porque abandonar o vídeo significará perder partes cruciais de um quebra-cabeça que afeta sua saúde, seu bolso e a dignidade daqueles que cozinham seu almoço. Ouça com cuidado e decida se, depois disso, você morderá sem hesitar. Eles dizem que o perigo está escondido em lugares cotidianos. Você o encontrará entre 2 pães esta noite. Prepare-se para uma viagem que desmonta na mordida de inocência dos alimentos. Verificadores e velocidade de promessa de rally, luzes de neon e hambúrgueres que supostamente conhecem na estrada aberta. Mas depois da janela, o palco é transformado em um beco sem saída. Inspeções de saúde em Baltimore, há pouco mais de um ano, eles encontraram excrementos de roedores entre sacos de pão e bandejas de carne. O inspetor descreveu o fedor como um tapa de amônia misturado com gordura rançosa, algo que até as lâmpadas de calor podem esconder. Sem ventilação adequada, os refrigeradores desabaram e a carne suada em carruagens. Um funcionário relatou confidencialmente que o gerente pulverizou especiarias para matar o cheiro e depois aplicou molho extra para mascarar a acidez. Em 2023, houve mais de 80 violações de saúde entre a Geórgia e o Missouri. O padrão foi repetido como um coro perverso: termômetros quebrados, facas não lavadas, trapos de piso usados para secar bandejas. A imagem publicitária do Big Buford, aquele álbum duplo de carne coroado pela fundação de queijo, oculta fatos crus. Quase 1/3 do recheio vem de cortes gordurosos esmagados junto com a soja texturizada, fosfatos que retêm água e corantes que fingem o frescor. Certamente lembro-me de assiná-lo para não perder os próximos vídeos que avaliam restaurantes. O porão financeiro também não brilha. Os funcionários mais velhos descrevem 14 horas sem descanso, os pagamentos que chegam com semanas de atraso e a promoção vazia promessa que mancham como o vapor que sobe das fritadeiras. Um testemunho judicial revelou que quando a carne começou a ficar cinza, a equipe foi instruída a cozinhá-la bem e vendê-la rapidamente. Essa frase resume a filosofia corporativa. Se a aparência engana os olhos, a responsabilidade é diluída. Para o consumidor, o preço é uma armadilha doce. Sob as luzes vermelhas da placa, ninguém pensa na hipertensão que se esconde em mais de 2.000 sódio ou na nuvem de gordura saturada que se transforma em artérias cansadas. Enquanto o carro avança através da pista, o falante repende, mas não menciona o laboratório que confirmou a presença de benzoato de sódio em níveis que a União Europeia se qualificaria como inaceitável. Assim, a nostalgia das autocinas se torna uma espécie de veneno sentimental. Cada mordida sabe as memórias adulteradas pela engenharia alimentar que empurre o limite do que é permitido. Ficar ileso da experiência depende mais da sorte do que dos protocolos verificáveis. E os milhões de milhões retornam, atraídos pela promessa de velocidade e um sabor que, na realidade, esconde a amargura da negligência. Quando as queixas foram virais nas redes sociais, a resposta corporativa foi uma declaração seca, cheia de frases calibradas por advogados, onde o importante era não reconhecer a podridão, mas proteger a marca. Eles prometeram treinamento, novas auditorias, uma mudança de cultura que, para os funcionários, parecia tão vazia quanto o eco em uma câmara de refrigeração vazia. Um mês depois, um novo relatório mostrou que os recipientes de lixo, atrás de um lugar em Atlanta, estavam transbordando de carne novamente e descongelar, um ciclo letal para salmonela e listeria. Mesmo assim, a linha de montagem não parou. O cliente ainda não vê a sala dos fundos. Tudo acontece centímetros da janela, quase separados pelo vidro opaco que reflete o brilho artificial dos sinais. Essa distância física representa uma distância moral. A empresa sabe que sua fome de conforto excede sua curiosidade para os processos, e há sua vantagem. Os números confirmam o paradoxo.
Milhões de combos são despachados todos os meses, enquanto os relatórios de saúde pública mal ocupam linhas nos jornais locais. Com cada bandeja que progride, a cadeia garante uma margem de lucro construída com baixa carne de ensopado e nos corpos cansados de trabalhadores que cobram o salário mínimo do Estado. Especialistas em nutrição alertam que uma dieta carregada de sódio, nitratos e gorduras industriais é dinamite lenta para o coração, especialmente em adultos mais velhos. Wendy adorna suas malas com um rosto infantil e o lema fresco nunca congelado, um mantra repetiu tantas vezes que parece uma lei natural. No entanto, a realidade brota quando um ex-gerente de Buffalo publica um vídeo noturno. Bandejas de carne semi, cocadas esfriando nas prateleiras, secando como barro ao sol, esperando o micro-ondas ressuscitar, las com vapor. O vídeo, enviado a 2022, excedeu 10 milhões de visualizações e abriu o portão para dezenas de testemunhos semelhantes. Os trabalhadores da costa leste descreveram caminhões que chegaram com caixas ainda geladas, apesar do slogan. Os PATs passaram horas em zonas de perigo térmico, um carnaval de bactérias invisíveis. Quando uma reivindicação coletiva acusou a empresa de publicidade enganosa, seus porta-vozes desbloquearam a promessa de prática e se refugiaram em técnicos. Fresh pode significar não congelado na chegada, embora mais tarde tenha dormido em uma geladeira saturada por dias. O baconator, bandeira excessiva, combina bacon salgado e queijo processado em uma torre que excede as 1.500 calorias e renova a cota diária de sódio em uma única mordida. Um relatório independente encontrado em seus molhos de xarope de milho com alto teor de frutose, que, adicionado ao refrigerante de cortesia, são equivalentes à iluminação de uma fogueira metabólica dentro do pâncreas. Para um adulto com diabetes, esse número não é um capricho. É a linha fina que separa o controle de uma visita de emergência. Por trás da linha de produção, os rostos de Wendy outra sombra, abuso de trabalhadores mais velhos. Em um subúrbio de Houston, Maria, a partir de 70 anos, disse que teve que criar caixas de 30 quilos enquanto um supervisor negava pausas. Quando ele reclamou, ele perdeu horas por sua vez. Casos de roubo de salário acumulados nos tribunais estaduais, com compensação que mal alcançam para cobrir o custo dos advogados. No nível agrícola, a marca se recusou a assinar o programa Fair Food, um pacto de proteção básica para aqueles que coletam os tomates. Essa rejeição joga uma pergunta desconfortável. Como uma empresa pode se orgulhar de responsabilidade social se você recusar inspeções externas? As consequências à saúde já são contadas em estudos, dietas trans e de sódio e duplicar a incidência de hipertensão em mais de 50 anos. E mesmo assim, a publicidade pinta o almoço em casa e os tons de tradição, com uma animação de mesas familiares e risadas que escondem a crise de artérias endurecidas. É suficiente arranhar a camada de queijo para descobrir uma corrente que adia investimentos em controle de qualidade enquanto se dedica a jingles pegajosos. O contraste com projetos como o BurgerFi, que publica a rastreabilidade de sua carne e a temperatura auditada de suas cozinhas, é tão grande que seria entre dois pães. Mas a publicidade de ruído amortece o alarme e reduz a indignação a um rolo indiferente. O consumo se torna um ato automático, programado por emoções pré-fabricadas nos estudos de mercado. Quando o hambúrguer chega à mesa, fumando e brilhante, poucos se lembram dos vídeos, demandas ou relatórios nutricionais filtrados. Assim, um ciclo é perpetuado, uma noria gorda e açúcar que gira no ritmo da caixa registradora. No dia em que a demanda de Nova York avança em direção ao julgamento, veremos manchetes fugazes, talvez uma culpa da MEA das relações públicas, e então a mensagem se concentrará novamente nas ofertas sazonais. A memória coletiva é curta e as campanhas são longas. As apostas de Wendy nessa equação como um seguro invisível. Os resultados estão em vista de quem quiser vê-los. Artérias saturadas, salários aparados e uma risada peluda impressa em papelão que parece dizer, com cinismo, vale a pena. Carl's Jr. e Hard se apresentam como os bandidos de fast food, rebeldes que desafiam a correção política com caminhões e hambúrgueres que pingam molho em câmara lenta.
Mas essa rebelião é uma maquiagem espessa que cobre um rosto cansado pela negligência. Em 2023, os laboratórios afiliados à Universidade do Tennessee detectaram traços de ractopamina em amostras de carne vendidas por franquias do corredor de Apalaches. A substância, proibida em mais de 150 países, é usada para ganhar gordura mais rapidamente. Após a filtragem, a companhia negou a responsabilidade e apontou para fornecedores externos, embora os contratos internos tenham mostrado cláusulas de auditoria que nunca foram implementadas. Nos fogões, o panorama é igualmente escuro. O petróleo reaquecido por 7 dias consecutivos produz acrilamida, uma toxina que é a Agência de Proteção Ambiental associada a riscos carcinogênicos. Várias lojas ficaram surpresas medindo a vida útil do óleo nos óleos e não por tiras reativas. O resultado, batatas fritas com aparência de ouro, que por dentro contém mais medo do que amido. Na Carolina do Norte, os inspetores encontraram carne cozida armazenada à temperatura ambiente por horas, esperando-se o horário de pico. Um gerente justificou a prática afirmando que o serviço está acelerado. Essa aceleração, no entanto, reduz os minutos de cozimento seguro e deixa uma porta aberta a bactérias oportunistas. Outra carga cai no modelo. 70 funcionários do ano cobrem turnos duplos porque a rotação é tão alta que os jovens renunciam na primeira semana. Uma recepcionista aposentada aceitou frango fritar à meia, noite para completar sua pensão. Ao desmaiar por calor extremo, ela foi enviada para casa sem pagamento e substituída antes que seu avental tocasse o chão. O culto da imagem sexualizado, modelos que mordem hambúrgueres, distraem a visão da umidade nas câmaras de resfriamento, onde pingaram sangue em caixas de alface. A limpeza noturna, de acordo com testemunhos, está resumida na pulverização de desinfetantes rápidos, passando uma esfregão e desligando a luz. Nada para desmontar grades ou degresse-dutos. Comparado a cadeias como In and Out, que inspeciona diariamente a temperatura central de cada lote, a omissão de controles no Júnior de Cal é um salto de vácuo. Os nutricionistas alertam que um clássico de espessura pode exceder a ingestão diária recomendada de gorduras saturadas em um único pacote, algo catastrófico para pessoas com doenças cardíacas coronárias. No entanto, a narrativa corporativa insiste na liberdade. Coma o que você deseja, vive sem regras. O Burger King proclamou Monarch del Grill, coroando seus pacotes com a promessa de liberdade de escolha. No entanto, após os ladrilhos de aço, a realeza oscila. Uma investigação vazou por técnicos de manutenção revelou que mais da metade dos pates possui marcas de grade artificial, impressas por rolos quentes que depositam colorir caramelizado. Isso foi suficiente para milhões para acreditar que ele estava desistindo do fogo vivo. A carne, um compêndio de proteína vegetal texturizada, soja, ligantes e carne mecanicamente separada, chega em placas pré-cometidas de plantas que também processam alimentos para animais de estimação. Em 2022, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças vinculou um surto de E. coli de ingredientes brutos distribuídos pela cadeia no Oeste. A empresa mudou discretamente como fornecedor e emitiu uma declaração mínima, sem retirar o produto das prateleiras. Fotos internas mostram brilhadores com camadas gordurosas endurecidas, um ecossistema perfeito para bactérias resistentes a termor. O cheiro doce que invade os corredores no final do turno não é tanto grelhado, mas restos queimados. Os funcionários descrevem condições infernais. Fornos que excedem 40 graus Celsius, negados pausas e uniformes presos à pele, como bandagens úmidas. Na Flórida, um trabalhador de 62 anos caiu em colapso por insolação. A ambulância levou 20 minutos e o local continuou a servir ordens. Consumir um Whopper parece uma celebração, mas a análise nutricional conta outra história. Mais de 1.300 miligramas de sódio e um coquetel de gorduras que triglicerídeos. As fundações cardíacas alertam que esse nível multiplica os riscos em adultos hipertensos. O contraste com pequenas correntes como Betty Burger, que mostra a rastreabilidade de cada vaca, é brutal. Mas o Burger King investe fortunas em campanhas que celebram a diversidade, a inclusão e a rebelião, um verniz moral que distrai a qualidade real do produto.
Os criativos da publicidade sabem que uma mensagem positiva pode apagar em segundos a pegada de um escândalo sanitário que levou meses para tomar forma. O detector de fumaça soa, os funcionários colocam bandejas para capturar a gordura pingando e o carrossel de pedidos continua a girar. Cada cliente que morde sente a crise do pão e o doce golpe do ketchup, mas ignora o coquetel aditivo que faz com que a alface pareça verde, mesmo após uma viagem de 15 quilômetros. Entre os fogões, um supervisor sussurra a regra de ouro: se não cheirar a podre, pode ser vendido. Essa frase, repetida em cadeias de correio internas, revela a filosofia de minimizar perdas a todo custo. O cliente paga com um pequeno atraso: hipertensão, inflamação, alergias ainda não diagnosticadas. Assim, a coroa de papelão é mantida em um trono de gordura latejante. Quando eles ativaram o novo menu Grill, a empresa espalhou um vídeo no qual os chefes acenavam pinças em chamas. A propósito, lembro que você se inscreve para não perder os próximos vídeos que avaliam restaurantes. O McDonald's é o Colossus que redefiniu o século passado com sua promessa de velocidade, uniformidade e um palhaço amigável. Hoje, esse Colossus se assemelha a uma planta petroquímica mais do que uma sala de jantar em família. Em 2023, um estudo independente analisou o conteúdo de 1/4 de libra e descobriu que mal excedia metade da carne real. O restante, maltodextrina mista, amidos modificados e proteínas hidrolisadas. A empresa respondeu que a fórmula está em conformidade com os regulamentos e que a palavra 100% se aplica à sua carne bovina antes do processo de mistura. Uma semântica qualificada que deixaria essa leguste mais astuta perplexa. A carne separada por pressão, um método que desencadeia os ossos triturados, é legal. Mas quando os clientes imaginam carne de qualidade, eles não sonham com a massa cinza pálida que sai dos tubos de aço. Um ex-trabalhador mostrou fotografias de blocos congelados, empilhados como tijolos em um armazém a menos de 20 graus. Cada bloco rotulado com códigos de fornecedores enigmáticos que mudam de acordo com a flutuação dos preços globais. As cozinhas robotizadas permitem reaquecer os hambúrgueres por horas. Uma parada interna tem flashes. Quando a luz muda de verde para âmbar, a carne deve ser descartada, mas a pressão para atender aos tempos de serviço médio leva muitos gerentes a reiniciar o ciclo. Assim, um álbum vivo de seu Second Life, enquanto o cliente, confiante na ilusão dos recentemente feitos, o envolve. Os surtos de salmonela registrados no Texas e Illinois estavam relacionados à alface contaminada. A empresa não emitiu um recall público. Ele acabou de mudar de fornecedor e ajustar uma declaração de 40 palavras. Nas mesas de plástico, as crianças comemoraram festas de aniversário sem saber que um jogo de vegetais havia excedido os limites bacterianos do FDA. Além disso, um relatório de 2022 revelou abusos de trabalho em plantas de processamento de frango que fornecem filetes para a cadeia. Trabalhadores com mais de 60 anos apoiaram 12 horas em câmeras a 4 graus, sofrendo tendinite e dedos parciais. O cardápio pode parecer barato, mas alguém paga a diferença com o corpo. Nutricionalmente, um grande Mac combina 100 calorias e mais de 1.400 miligramas de sódio. Este número excede a recomendação diária de muitos cardiologistas para pacientes com hipertensão. Enquanto isso, o marketing canta uma música alegre. The Happy Box, the image of the United Family, the memory of Sunday walks. É um script emocional calculado ao milímetro para enterrar dúvidas sob uma camada de nostalgia. Aqueles que questionam a opacidade recebem respostas ensaiadas. Cumprimos todos os regulamentos. Mas os regulamentos marcam o mínimo, não o ideal. O mundo real exige mais do que aprovar um exame. Existem alternativas. Cadeias como Shake Shack publicam a origem de cada lote e mantêm cozinhas visíveis ao público. Diante de tanques opacos e fórmulas patenteadas, a transparência é um tapa luminoso. No entanto, a inércia cultural é tremenda. Os arcos dourados são pregados na psique coletiva. Quebrar esse feitiço requer fazer indignação em um hábito. Caso contrário, o jingle soará novamente e os blocos de carne continuarão rolando para correias transportadoras sem rosto. Jack in the Box deveria ter aprendido a lição em 1993,
quando um surto de E. coli matou 4 filhos e abalou a indústria. No entanto, 3 décadas. Então, o palhaço brinca novamente enquanto uma coreografia perturbadora é repetida após a cortina. Em 2023, os inspetores de Phoenix encontraram chefes julgando cozinhando nos olhos. A carne, ainda rosa, foi colocada em pão quente. A cor marcou o padrão, não a temperatura interna. Em Houston, as galinhas cruas viviam com carne em geladeiras rachadas, um festival de contaminação cruzada. Um ex-gerente vazou e meios corporativos, onde foi ordenado a reutilizar os tosses expirados em premissas de baixo bairro de renda. Se não for visto verde, ele serve, disse a frase chave. A empresa reagiu dizendo o queixoso e hospedando sua reputação após um muro legal. O Ultimate Cheeseburger, estrela do menu, oferece mais de 800 calorias e 1.740 miligramas de sódio. Essa explosão de sal atinge com particular dureza para o coração envelhecido. Mas a marca atrai a ironia em seus anúncios, um humor que busca fazer críticas à cumplicidade. Somos o que somos, a campanha parece dizer, como se a autenticidade excedesse a responsabilidade. Infrações de saúde não são meras estatísticas. Em um caso documentado, um cliente de Las Vegas recebeu um sanduíche com um besouro preso entre alface e molho. O vídeo viral promoveu desculpas e um cartão, presente, mas o protocolo interno não mudou. O legado de 1993 mostra que a memória corporativa é curta e a vontade de lucrar muito. Toda vez que um gerente duvida entre descartar muito e salvar o número diário de vendas, os riscos que mancharam a história da cadeia são reeditados. Comparado a iniciativas como 5 Caras, onde a carne se move diariamente e as cozinhas são visíveis, Jack in the Box parece um teatro escuro, onde os espectadores devem acreditar na magia. Somente nesta função, o truque pode custar hospitalizações. Para entender por que os desvios persistem, você precisa descer a aritmética interna. O manual de operações atribui segundos e centavos a cada movimento. Quanto tempo leva um funcionário para virar um hambúrguer? Quanto custa para jogar um tomate murado? Quando essas métricas são combinadas com objetivos agressivos, o resultado é um sistema que pune a cautela. A cadeia presume inovação tecnológica, quiosques interativos e menus digitais, mas a modernidade não penetra na base quando o termômetro continua sendo a visão cansada de um cozinheiro mal remunerado. Os trabalhadores mais velhos narram os turnos noturnos, nos quais devem limpar solos escorregadios com produtos químicos sem luvas adequadas. Queimaduras e cortes são resolvidos com um curativo barato e uma bebida grátis. White Castle vende nostalgia em miniatura. Seus controles deslizantes, pequenos e viciantes, evocam estradas dos anos 30 e noites de autocine. No entanto, o charme retrô esconde práticas congeladas a tempo. A maioria de seus hambúrgueres não é cozida in situ. Eles viajam de plantas industriais onde ocorrem em série, esfriam com nitrogênio e congelam por meses. Quando chegam às instalações, acordam no vapor como múmias gastronômicas. As cebolas frescas são, na verdade, cebola desidratada, revividas com água quente. Em 2022, os inspetores de Cleveland encontraram larvas em uma panera, uma descoberta que mal ocupava um parágrafo na imprensa local. Alguns dias depois, o local reabriu após a limpeza profunda, mas os fornecedores não mudaram. Os pães incluem aditivos como azodicarbonamida, uma melhoria proibida na União Europeia para possíveis efeitos carcinogênicos. Os cientistas alertam que a dose é importante, mas quem conta a soma de anos de consumo? Um hábito de fim de semana pode se tornar um coquetel cumulativo. As violações de saúde excedem 70 em um único ano, desde a falta de luvas até termômetros sujos. Funcionários, muitos deles com mais de 50 anos, recorrem mudanças nas quais o ferro deve operar, trocar barris de refrigerante e banheiros sem limpeza. O salário mal excede o mínimo do Estado. A empresa chegou às manchetes quando foi processada por examinar as impressões digitais de sua força de trabalho sem consentimento. Eles alegaram segurança e eficiência, mas os trabalhadores viram um gesto de controle corporativo excessivo. Um nutricionista compara uma dupla de controles deslizantes com uma bomba de sódio e gorduras saturadas que avança lentamente,
mas implacável em relação ao sistema vascular. A imagem inocente do hambúrguer em miniatura engana os olhos, que não registra excesso quando a parte se encaixa em 2 dedos. 12 controles deslizantes depois, o corpo digere uma dose de calorias que rivalizam com pratos muito mais saciantes e nutritivos. Por outro lado, cadeias como o hambúrguer de elevação apresentam carne orgânica certificada e cozinheira no momento. A comparação ilumina a escuridão do Castelo Branco, uma memória congelada que também desafiando o compromisso com a saúde. Quando os influenciadores resgatam a marca com desafios de 100 deslizantes, a empresa aplaude a viralidade. Ele não menciona que um único desafio adiciona mais de 6.000 calorias e doses em massa de nitratos. O riso dos participantes esconde a pressão arterial que aumenta fora da câmera. A ciência nutricional ensina que a combinação de gorduras hidrogenadas e alto sódio desencadeia a inflamação sistêmica, um fator de risco silencioso para infartos e derrames. No entanto, na narrativa de White Castle, todo mini-lanche faz parte de uma experiência inesquecível. O arquivo de trabalho também cruza. Os documentos internos mostram que, durante a pandemia, os funcionários mais velhos continuaram trabalhando dias inteiros sem equipamentos de proteção suficientes, enquanto a direção argumentou um esforço heróico. Sonic parece uma viagem de horário para o drive-in com skatistas e maltedas brilhantes. Mas a velocidade se torna ofuscante quando o processo sacrifica os controles básicos. No Missouri, os inspetores encontraram espinafre viscoso, alface preta e um besouro em um hambúrguer. O cliente gravou a cena e a cadeia pediu desculpas pela experiência, não por causa da falha sistêmica. Na Louisiana, foi detectado que o óleo de fritura era alterado a cada 5 dias ou mais, gerando compostos polares que os estudos se relacionam com danos celulares. Os hambúrgueres reaqueciam no micro-ondas, iniciando faíscas que saltaram como fogos de artifício com gordura oxidada. O jejum atraente é um compromisso com a extrema conveniência. Você chega, pergunta, você come sem sair do carro. Esse fluxo contínuo faz os atalhos que alguns operadores tomam: carne que descreve a temperatura ambiente ao lado de produtos lácteos, pães com esporos de mofo apagados com um pano seco. No Texas, durante uma onda de calor recorde, os funcionários mais velhos trabalharam 10 horas sem intervalos adequados. As bebidas gratuitas não hidratam a lei trabalhista e várias acabaram em urgências devido à desidratação. A cultura de Sonic vende a ideia de um festival de rodas, mas o festival escondeu o ingresso. Uma combinação média excede 2.000 mg de sódio e traz a ingestão diária de gorduras saturadas ao limite. A marca responde com o argumento da liberdade de escolha, como se a transparência fosse opcional. Comparado a um hambúrguer caseiro simples preparado com carne magra e pão integral, a diferença nutricional é abismal. O problema é que o consumidor não vê a comparação lateral com o lado, veja luzes de neon e ouça as rodas sobre a calçada. A Sonic coloca seu carisma nos patins e folhas sobrecarregou geladeiras, filtros de ar sujo e placas corroídas devido ao uso excessivo. Para aqueles que sofrem de doenças cardíacas, o efeito de tal refeição pode ser imediato. Picos de pressão arterial e arritmias de passageiros que, com repetição, dão lugar a condições crônicas. As boas autoridades, a empresa ajusta um protocolo e o carrossel começa novamente. Porque na lógica do fast food, a memória é breve e premente indulgência. No final, cada bandeja que chega à janela é um envelope fechado. Por dentro pode haver saúde ou dano, e a única maneira de saber seria abrir a cozinha no mesmo ritmo que abre o microfone da ordem, algo que, no momento, não aparece em seus planos de expansão. Quando um pesquisador de consumidores solicitou acesso a relatórios de temperatura interna, a empresa citou segredos comerciais. Esse manto de opacidade protege a receita de refresco, mas também cobre a frequência com que o termômetro da câmara de refrigeração é calibrado. É uma fronteira de informações que deixa o público nas mãos de comunicados de imprensa. Enquanto isso, os trabalhadores se tornam os primeiros sentimentos. Lembre-se de se inscrever para não perder nada e comentar o que eu parecia mais chocante.